E aqui pela TV Evangelizar, a nossa rede católica da igreja, nós começamos mais um estudo bíblico semanal no nosso Janela da Bíblia. E hoje, minha gente, nós temos um tema especial e um programa especial, porque nós vamos falar de um dos momentos mais importantes da vida de Jesus. Vamos entrar no coração do Jesus glorioso, na transfiguração, ok? Fica aqui comigo para a gente acompanhar essa história com os detalhes bem bacanas para compreender essa passagem tão difícil da Bíblia. Mas antes quero desafiar você com a nossa pergunta bíblica de hoje. Em que lugar os discípulos foram chamados de cristãos pela primeira vez? Em Jerusalém, em Nazaré, em Éfeso ou em Antioquia? Fica aí a dúvida. Onde os cristãos foram reconhecidos com esse nome pela primeira vez? Falando em dúvida, vamos fazer também nosso momento Tira Dúvidas hoje? Vamos lá! Júlia, do Rio de Janeiro, lá da capital, pergunta, Paulo era casado? Essa é uma boa dúvida. Será que Paulo era casado? Em alguns momentos parece que sim, Júlia, em alguns momentos parece que não. Por isso, olha, uma coisa eu posso te dizer, que nós não temos certeza sobre essa característica da vida de Paulo. Em alguns momentos ele diz assim, olha, será que não seria justo para nós levarmos mulheres como fazem outros missionários? Em outro momento ele diz assim, olha, fiquem sem casar-se na mesma condição que eu também me encontro. Agora, algumas pessoas dizem que Paulo era membro de um tribunal de justiça da época que era chamado de Sinédrio, que era composto por 70 anciãos. Se ele era membro do Sinédrio, era muito difícil que ele o fosse sem ser casado, porque a grande maioria dos membros do Sinédrio eram casados, ok? Por isso, infelizmente, essa é uma dúvida que nesse momento a gente ainda não tem condições para responder. Com isso, nós abrimos a nossa janela do estudo bíblico de hoje. Vamos continuar meditando o Evangelho de Marcos com o tema da transfiguração. Vamos lá. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sozinhos para um lugar retirado sobre uma alta montanha. Ali foi transfigurado diante deles. Suas vestes tornaram-se resplandecentes, extremamente brancas, de alvura tal como nenhum lavandeiro na terra as poderia alvejar. E lhes apareceram Elias com Moisés, conversando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, diz a Jesus, Rabi, é bom estarmos aqui. Façamos, pois, 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pois não sabia o que dizer, porque estavam atemorizados. E uma nuvem desceu, cobrindo-os com sua sombra, e da nuvem saiu uma voz, Este é o meu filho amado, ouvi-o. E de repente, olhando ao redor, não viram mais ninguém. Jesus estava sozinho com eles. Olha, gente, a passagem da transfiguração ela não é tão fácil de compreender. Algumas dicas importantes, algumas chaves de leitura importantes para nós. A primeira delas, subir na montanha. Nós já sabemos que subir a montanha é se aproximar de Deus, nós conversamos sobre isso nos nossos programas anteriores. Mas mais ainda, nesse momento Jesus sobe a montanha da mesma forma que Moisés subiu no Sinai, encontrou ali com a presença de Deus no Sinai, um Deus também todo-poderoso, né? Veja só o que diz em Êxodo. No 3º mês depois da saída do país do Egito, os israelitas chegaram ao deserto do Sinai, diante da montanha. Então Moisés subiu a Deus, e da montanha o Senhor o chamou. Então, do mesmo jeito que Moisés recebeu toda a lei no Sinai, também Jesus recebe uma nova lei, uma nova forma de vida, e ele se mostra como, de fato, ele é a nova lei a partir da transfiguração ali no Monte Tabor, tá bom? Daí muda o monte, mas também essa experiência junto ao monte que mostra que Deus está perto, beleza? Segunda chave de leitura para essa passagem tão complicada. Transfigurar. O que significa isso? De jeito bem simples, meu povo. Transfigurar significa mudar de figura. Jesus não aparece ali com o seu corpo normal, igual os homens podiam ver ali no dia a dia. Ele aparece resplandecente. Por isso é um Jesus que mostra o seu poder e revela, claro, de maneira muito particular, a sua divindade. Por isso a transfiguração ele é um momento ápice, ele está justamente no centro, no meio do Evangelho de Marcos, para mostrar que a partir dali, Jesus se mostra e se revela com grande poder e de fato como Filho de Deus. Terceira chave de leitura. Moisés e Elias. Aparecem 2 personagens junto com Jesus. O que será que eles significam, né? Por que Moisés e por que Elias? De um jeito bastante simples. Para um judeu, ele tinha alguns livros sagrados
que eram chamados de Torá, Nevim e Ketuvim. Os mais importantes eram a Torá, era o máximo, o máximo de importância, né? E era o máximo também. E depois os Nevim, que significavam os profetas. Muitas vezes na Bíblia a gente vai ver Jesus falando da lei e dos profetas, que eram os livros principais ali do mundo judaico. O maior profeta era Elias. Aquele que deu a lei para o povo era Moisés. Por isso, na Transfiguração, une-se todo o Antigo Testamento, o maior profeta e o homem de onde sai a lei. E Jesus está no meio deles, no centro. O centro é Jesus. Jesus é maior do que Elias e é maior do que Moisés. Ele é a própria lei que se revela aos homens. Mais uma chave de leitura. A voz de Deus. A voz de Deus, ela diz a mesma coisa que já havia sido dita lá no primeiro capítulo de Marcos, mostrando que Jesus era mesmo o seu filho. Vamos ver? E da nuvem saiu uma voz, este é o meu filho amado, ouviu. Tem uma coisa diferente do batismo, né? No batismo era simplesmente o meu filho amado, e aqui é preciso que os homens o escutem. Olha só que mudança importante. Até então, Jesus realizou muitos milagres, muitas curas, né? Muitos sinais de que o reino de Deus estava já junto com eles, que ele era o Filho de Deus. A partir de agora, o foco não está naquilo que os homens veem, o foco está em escutar a pregação de Jesus. É a partir daqui que os milagres começam a diminuir e a pregação de Jesus começa a aumentar. Por isso, é claro, é preciso não só ver os milagres que Jesus faz, mas também escutá-lo. E por fim, nossa última chave de leitura é essa daqui, o desaparecimento. De repente, Jesus desaparece. Sabe por quê? Porque os homens não podem ficar em uma transfiguração constante, é preciso ir para a prática. Não adianta ficar olhando para o Cristo transfigurado, é preciso olhar para a realidade e trabalhar desde a realidade para implantar o reino de Deus. Mais fácil agora para entender a passagem? Sim? Ótimo, então, nós encerramos a nossa janela de estudo bíblico, quero abrir com você a janela da vida. Hoje, na nossa janela da vida, nós vamos ser bem diretos, bem claros e bem concretos, vamos falar da oração. Eu imagino que você que evangeliza, que trabalha para Deus, ora, mas pelo que você ora? Eu vejo que muitos de nós às vezes nos perdemos em uma oração que bota Jesus na parede, pressiona ele e fala, Jesus, faz alguma coisa na minha vida. E nós gastamos todo o nosso tempo pedindo e pedindo mais um pouquinho. A nossa oração, minha gente, ela precisa ser mais livre e nós precisamos permitir que Deus seja Deus. Naquele momento da transfiguração, Pedro, Tiago e João não pedem nada, simplesmente desfrutam da presença de Jesus. Faça isso na sua vida, na sua oração. Gaste tempo para estar com o Mestre, não só para pedir, porque se nós só pedimos, há pouco tempo para que Jesus mexa conosco, trabalhe com a nossa sensibilidade, construa em nós novos sentimentos e projete dentro de nós uma nova vida. Assim nos ensina, por exemplo, uma das santas que é bem reconhecida na igreja por ser a santa da oração. Eu gosto muito dela, uma espanhola de sangue quente, Santa Teresa d'Ávila. Veja só o que ela diz. A oração não é senão um fato de amor, e é insensato pensar que só se faz oração quando se dispõe de tempo e solidão. Quando é o coração que reza, ele, sem dúvida, nos atende. Por isso, gente, Teresa d'Ávila nos ensina a rezar com o coração. E para rezar com o coração, não é só ali na solidão do quarto, é o dia inteiro vivendo a nossa vida e fazendo na nossa vida uma oração. Com isso, nós fechamos hoje a nossa janela da vida. Eu quero abrir com vocês a janela da curiosidade bíblica de hoje. Hoje nós vamos falar desses temas deslumbrantes de Deus no Antigo e no Novo Testamento, que são chamados de teofanias, as grandes manifestações de Deus. Inclusive o nome significa isso. Teofania significa aparição de Deus. São as grandes aparições onde Deus revela a sua identidade e o seu poder. Muitas vezes na Bíblia, essas aparições elas estão carregadas de fenômenos naturais, já que esses homens de povos muito antigos liam as coisas naturais e, claro, tudo tinha que vir de Deus. Então, muitas vezes, as teofanias têm junto com elas o seguinte: terremotos, chuvas, nuvens, fogo, fumaça ou trevas e uma voz de trovão, ou os próprios trovões aparecem ali. Essa é, por exemplo, a experiência de Moisés. Quando Moisés vive a teofania no Sinai, a gente falou que Moisés sobe o monte, lá no Sinai fala com Deus para receber os 10 mandamentos.
Moisés experimenta algo impressionante. Veja só. Ao amanhecer, desde cedo, houve trovões, relâmpagos e uma espessa nuvem sobre a montanha, e um clamor muito forte de trombeta. E o povo que estava no acampamento pôs-se a tremer. Toda a montanha do Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ela no fogo. A sua fumaça subiu como a fumaça de uma fornalha, e toda a montanha tremeu violentamente. O som da trombeta ia aumentando pouco a pouco. Moisés falava e Deus lhe respondia no trovão. Então, olha, são imagens grandes, né? Imagens fortes, imagens bonitas para mostrar justamente a grandeza de Deus para os homens ao se revelar para os homens. Também algo importante aqui. Deus se revelou para Moisés no Sinai, mas também Deus se revela para Elias no mesmo Sinai, ou Horebe, o nome é o mesmo. Aliás, o nome é diferente, mas é para o mesmo monte, né? Você deve se lembrar do episódio de Elias. Elias entra na fenda da rocha e, de repente, lá na fenda da rocha passam o furacão, o terremoto, o fogo e, por fim, passa uma brisa suave. Porque Deus não estava nos grandes fenômenos naturais que haviam acontecido. Deus também está nas teofanias em uma brisa leve e suave que toca o coração do profeta, né? Essas não são as únicas teofanias do Antigo Testamento. Tem uma bem grande, por exemplo, que é do chamado de Isaías, o profeta. Lá no chamado de Isaías nós temos outros elementos que vêm do céu. Isaías olha para o céu, vê Deus sentado no trono com imponência, né, o Deus que manda em todas as coisas, então a cauda do seu manto enche ele estava dentro do templo, né? Enche o templo, ou seja, Deus estende o seu comando, estende a sua mão em todo o templo. E junto disso tem uns seres alados, uns seres com asas, né? Que são os serafins. Provavelmente os serafins eram seres de fogo, né? Que representavam também Deus falando com o homem, já que Deus muitas vezes é representado no Antigo Testamento com a imagem do fogo. E para terminar, para a gente fechar essa janela bíblica, quero dizer da novidade da teofania de Jesus. Antes, Deus se revelava para os grandes homens bíblicos. E agora? Com Jesus, minha gente, Deus se revela para todos, também para os homens. Não é exclusivo para o grande homem, para Moisés, para Elias, para Isaías. Agora a grande revelação de Deus é feita para Pedro, Tiago, João e para os pequenos, ok? Para você também, para mim também, para todos nós. Com isso nós encerramos a nossa janela da curiosidade bíblica e, claro, respondendo a nossa curiosidade bíblica, em que lugar os discípulos foram chamados de cristãos pela primeira vez? Na comunidade missionária de Antioquia, alternativa D. E quero convidar você para escrever para nós, contando seus testemunhos, tirando as suas dúvidas, dizendo para nós como é a sua experiência com a Palavra de Deus. Eu quero agradecer meus amigos também que me assistem, que me escrevem, você que publica lá no meu Facebook. Muito obrigado por entrar em contato, por escrever para mim, dizendo como está o programa, tá bom? A gente constrói junto essa experiência de encontro, já que você sabe, aqui na TV Evangelizar, a Rede Católica da Igreja, semanalmente nós temos um encontro bíblico pela TV, que é a Janela da Bíblia. Para você eu desejo muita vida, muita revelação de Deus, muita teofania também, tá bom? Fica com Deus aí, até logo, tchau, tchau.